Bolo de rolo não é rocambole, é isso mesmo. Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como preparar esse bolo típico de Pernambuco, que é uma delícia, massa úmida e amanteigada. Então seja bem-vindo ao canal e bora para a receita. A nossa receita, a primeira parte, a gente vai fazer a nossa calda do nosso bolo de rolo. Vou cortar a goiabada e derreter ela. Aqui tem 300 gramas de goiabada cascão. Vou cortar em pedaços pequenos para ficar melhor pra gente derreter. E aqui tem 50 ml de água, pedacinhos pequenos que vai facilitar. Aqui eu vou adicionar a goiabada cortada e 50 ml de água. Agora é derreter essa goiabada para ela formar uma calda, não muito líquida, também não muito grossa, para que isso é virar de recheio pro bolo de rolo. Você só vai aí mexer um pouco para que derreta, não pegue no fundo, né? Que sua goiabada não fique com nenhuma crostinha e fique uma calda lisa. Já começou a derreter. E aí é só mexer, vai mexendo até toda essa goiabada que está em barrinhas fique líquida. Aqui, ó, a calda pronta. Vou deixar nessa consistência e agora é deixar ela esfriar. Agora é deixar essa calda esfriar e a gente vai começar a bater a massa. Para a massa do bolo de rolo, a gente vai precisar de 200 gramas de manteiga ou margarina, no caso aqui eu estou utilizando margarina, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha, a farinha tem que ser sem fermento, e 200 gramas de ovo. Aqui deu 4 ovos. Um ovo tem uma faixa de 47, 50 gramas. Então, aqui eu tenho 4 ovos que deu 195 gramas. O bolo de rolo, ele é uma massa leve amanteigada. Então, ele é composto por 4 ingredientes e 25% de cada um deles. 25% de manteiga, açúcar, farinha e ovos. Você vai precisar também de uma batedeira. Pode ser uma batedeira simples, como no caso é a minha aqui. E o processo dessa massa, você tem que seguir o passo a passo. A gente vai começar. O primeiro passo é: acrescenta a manteiga e a açúcar. A gente vai bater primeiro. No caso aqui é a margarina, né? Tradicionalmente o bolo é feito com manteiga, mas eu estou utilizando margarina. A manteiga e o açúcar. Margarina, açúcar, e a gente vai levar para bater. Bater é formar um creme com uma consistência bem homogênea. Esse aqui é o ponto, ficar um creme esbranquiçado, feito com a manteiga e o açúcar. Agora a gente vai bater os ovos. Você deve ir batendo aos poucos. Veja que aqui eu fui adicionando um pouco, vai batendo, até adicionar os 4 ovos. Eu fui colocando. Não coloquei de uma vez. O bolo de rolo, ele é um bolo simples, uma massa fina, com um recheio de goiabada cremosa. Mas ele é um bolo que você tem que seguir o passo a passo para que a sua massa venha dar certo. Mas não tem segredo, é só seguir a ordem dos ingredientes e fazer
dessa maneira que vai dar certo aí. Vou colocando os ovos aos poucos e batendo. Você vai bater bem até ele ficar bem incorporado a manteiga, o açúcar. E por fim a gente vai adicionar a massa. Já a farinha de trigo a gente não pode bater muito. A gente vai misturar de uma forma bem leve, adiciona a farinha, mistura bem com a ajuda de um fouet ou de uma colher de pau. Depois que essa farinha tiver incorporado a esse creme, você liga novamente a batedeira e bate mais um pouco, mas não bate muito. É só até essa farinha misturar. Misturou, tá pronto. Serão apenas alguns segundos, algo bem rápido. Não é para ficar batendo essa massa por muito tempo. O processo de bater a gente já fez, que era os ovos, a açúcar e a manteiga. Aqui a massa pronta. Ela fica uma massa bem cremosa, uma massa bem cheirosa, massa manteigada. Para assar, vou utilizar essa forma, uma forma de alumínio retangular. Aqui no Nordeste a gente usa muito essas formas para fazer bolo de barra, muito comum nas feiras. Ou essas forminhas de assar frango. Essa é um tamanho médio, não precisa ser a forma para bolo de rolo mesmo, essas formas retangular também servem. Vou fazer aqui um desmoldante para a gente utilizar, que tem 2 colheres rasas de farinha, 2 colheres rasas de óleo e 1 colher de margarina. Aí mistura bem aqui. Essa massa, ela é uma massa que ela assa muito rápido. Cerca de 4 minutos ela já estará pronta. Outro detalhe é que você tem que ficar atento ao forno. Usar a temperatura mais alta que o seu forno tiver. No meu aqui, no caso, é 290 graus. Eu já liguei ele para ele ir pré-aquecendo. Prontinho aqui, ó, nosso desmoldante. Aqui a forma. Você vai passar aí em toda a forma. Com o desmoldante já passado, eu vou colocar agora a nossa massa e levar para o forno. Você coloca um pouco, espalha bem. O bolo de rolo, ele é uma massa bem fina. Espalha bem na forma e leva ao forno. Você vai assar essa massa numa média de 5 a 7 minutos. Aqui ó, a massa tá pronta. A primeira camada ficou 7 minutos no forno. Para você saber se a sua massa já está pronta, você confere, toca a massa. Se seu dedo não grudar e ficar apenas marcado a sua digital, ela já tá pronta. Você pode retirar, porque se você deixar muito tempo, a sua massa vai virar um biscoito. É uma massa que assa super rápido. Aí você espalha a goiabada por toda a massa e já enrola ela. Outro ponto é que você tem que trabalhar essa massa ainda quente, porque se você deixar esfriar, essa massa vai ficar quebradiça. Ela não vai enrolar. Essa aí já é a segunda camada. Você vê que eu coloquei ela em cima dessa camada e vim enrolando. Você vai fazer esse processo. É bem simples, é bem fácil. Usa aí uma espátula para te ajudar. Essa segunda massa ela ficou 5 minutos no forno. Então faz esse passo a passo que eu te falei, sempre na maior temperatura do forno. Aqui já o nosso bolo já tá ganhando forma. Já limpa essa forma, como eu fiz aqui, ó. Passei a espátula, retirei os excessos aí que ficou. E já voltei com essa forma para o forno novamente. Já passei e repeti novamente todo esse processo. Aqui o nosso bolo já está quase pronto, já tem aí 2 camadas. Essa massa rendeu 4 camadas. E aí repete esse processo colocando uma camada sobre a outra e vai enrolando. Bolo de rolo e rocambole não é a mesma coisa, são massas diferentes. O bolo de rolo é um bolo que contém 25% de
manteiga, enquanto o rocambole é apenas 10%. E a primeira diferença também é no preparo da massa, que o bolo de rolo, ele começa batendo a manteiga, o creme, enquanto o rocambole são ovos e açúcar. E o rocambole é uma massa mais para um pão de ló, uma massa mais aerada e quebradiça, enquanto o bolo de rolo é uma massa mais pesada e úmida. Depois de muito bate-boca, esse bolinho a gente finaliza ele jogando um pouquinho de açúcar. Vou tirar as bordinhas. Gente, lindo. Pernambuco, no Nordeste, é o estado que dentro da sua culinária é reconhecido pelos doces. A gente tem também outros doces bem famosos, que é a cartola e o bolo de noiva. Então, se vocês quiserem um desses outros dois aqui no canal, deixa aí os comentários para mim trazer essas receitas. Como eu falei aí, esse bolinho, que é um patrimônio imaterial de Pernambuco, tirar aqui mais uma fatia para vocês verem. Esse bolo, ele é muito saboroso. É uma massa úmida, aqui, ó, como vocês podem ver, ele é de uma massa úmida, uma massa amanteigada. Essas camadas com a goiabada, isso aqui fica muito bom, muito saboroso. Faz aí, segue o passo a passo que você vai, tenho certeza que você vai acertar e você vai amar. E se você não gostar de goiabada, você pode também utilizar o doce de leite, que fica muito bom. Esse aqui é muito bom. Faz aí, segue o passo a passo, que não tem erro. Se você seguir a ordem dos ingredientes, vai dar certo. E você vai se surpreender com esse doce. Muito, muito bom. Então, obrigada por assistir e te encontro aí no próximo vídeo.